Olá, meu nome é Laura Fiuza, eu sou professora de História e eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito, gente, que ficou conhecido como o maior conflito da humanidade devido à grande destruição por todo o território mundial e o contingente altíssimo de mortes, nunca mais visto, felizmente, né? O que a gente tem que pensar sobre esse período, gente? Já começar pelo próprio termo, Segunda Guerra Mundial. Se a gente fala segunda, pressupõe-se que houve uma primeira guerra. E de fato, a Segunda Guerra, ela vem a partir do bojo, né? A partir de questões que ficaram mal resolvidas, podemos dizer assim, no final dessa Primeira Guerra, certo? Ao final da Primeira Guerra, a Alemanha foi obrigada a se autodeclarar a única responsável por toda a destruição que a Primeira Guerra provocou. E além disso, ela sai de uma condição de fragilidade muito grande, porque precisou abrir mão de boa parte do seu território, ficou com dívidas financeiras e ainda ficou impossibilitada de militarizar, de investir, aumentar, de incentivar o seu exército. Então, a longo prazo, gente, isso vai causar um ambiente de tensão e de crise econômica muito grande dentro do país. Isso também vai abalar muito a autoestima do cidadão alemão, tá? Então, é nesse momento de insatisfação, de sentimento de fraqueza, e pelas dificuldades também financeiras, a instabilidade política que vai começar a surgir, começar a crescer no interior da Alemanha, um movimento de radicalismo da extrema-direita, que é focado principalmente no sistema de totalitarismo. O totalitarismo é um sistema político em que você é proibido de se opor, né? Não pode existir uma oposição ao governo vigente e onde há também uma grande interferência na vida pública e privada das pessoas que coabitam ali naquele território. Então esse movimento começou a crescer, começou a ganhar força e oportunizou o surgimento do nazismo no país. O que ocorre é que o nazismo vai criando força, gente. O nazismo era como se fosse um partido político naquela época que defendia esse sentimento de revanchismo, defendia a eugenia, defendia o antissemitismo e defendia também o racismo, tá? O líder desse movimento se chamava Adolf Hitler. E o Hitler, gente, foi um homem que soube fazer uso do seu poder de convencimento, da sua capacidade de liderança para promover uma grande comoção dentro do país e defender um ideal de superioridade do povo ariano. Então ele defendia que o povo ariano é quem tinha supremacia sobre os demais povos, que eles tinham o direito de se apropriar dos demais territórios e de extirpar da face da terra quem não tivesse o sangue puro, tá? Inclusive ele vai perseguir muito, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, o povo judeu, que coabitava ali naquele território, tá? Então, o que acontece? Uma vez que o nazismo estava implantado, os ideais de Hitler estavam sendo colocados à frente, começou-se essa corrida expansionista. Então, podemos dizer seguramente que a causa da Segunda Guerra vai ser justamente esse ímpeto expansionista da Alemanha nazista para se apropriar de territórios vizinhos, tá? Eles vão começar invadindo a Áustria, da Áustria eles vão partir para a Tchecoslováquia e a partir daí o seu segundo passo seria a Polônia. Eles chegaram, inclusive, a se reunir em conferência com as demais potências mundiais, na chamada Conferência de Munique, e Hitler chegou a se comprometer a não avançar com as suas expansões e a não invadir a Polônia. Mas ele estava blefando e não foi isso que ele fez. Ele, de fato, invadiu, e a França e a Inglaterra, que já vinha prevendo que isso poderia acontecer e fez alguns acordos com a Polônia, acordos militares, entrou em defesa, né, fez aí deu ali a resposta em o território alemão. Então esse aí é conhecido como se fosse o estopim da Segunda Guerra Mundial. Vai ser a invasão da Alemanha no território polonês. Então vemos aí no mapa em vermelho a Alemanha com o símbolo do nazismo, com as invasões para a Áustria, Tchecoslováquia e Polônia.
E a partir disso, o mundo se subdividiu em dois lados, né? O lado dos aliados e o lado do eixo. Sendo que do lado do eixo estava Alemanha, Itália e Japão, e aliados Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Houveram outros países envolvidos, inclusive o Brasil também participou, porém esses países citados inicialmente foram os que estiveram realmente à frente dos dois lados. E acabou que essa guerra durou 6 longos anos. A gente consegue subdividir aí em 3 fases, 3 etapas. Sendo que a primeira delas começaria em 1939 e iria até 1941, que foi marcada pela supremacia mesmo das forças alemãs e japonesas, ou seja, o grupo eixo em vantagem. Nessa fase, a Alemanha vai conseguir conquistar uma série de nações europeias e o Japão também vai começar o seu processo de expansão pelo Sudeste Asiático, conquistando várias colônias existentes, colônias que eram antes da administração da França, da Holanda, da Inglaterra. E além disso, o Japão vai também realizar um ataque aos Estados Unidos, que vai causar um grande prejuízo aos norte-americanos na Batalha de Pearl Harbor. Já na segunda fase, esse quadro começa a se inverter. Nesse período de 1942 até 1943, os alemães vão encontrar dificuldade para vencer os soviéticos, uma tentativa de invasão que eles vão fazer, na chamada Batalha de Stalingrado. Eles não vão conseguir implantar sua tática de ataque rápido, e essa guerra vai perdurar por muito mais tempo do que o esperado. Hitler começa a fazer um investimento pesado e isso vai prejudicar a longo prazo o desempenho da tropa. Assim, a gente chega na terceira fase, que é de 1944 a 1945, quando o grupo eixo vai ser derrotado. Os aliados, os membros dos aliados vão encurralar os alemães na Europa, tomando, assim, invadindo o território germânico também. Os japoneses vão passar a receber constantes bombardeios dos Estados Unidos, vão se enfraquecer, vão entrar em colapso, porém vão resistir até as últimas consequências. E como retaliação, os Estados Unidos vai disparar as bombas atômicas nas regiões de Hiroshima e Nagasaki, provocando grande destruição e grandes prejuízos, não só para a tropa japonesa, como também para pessoas civis. Concluímos assim esse assunto, gente. Uma coisa que é importante a gente analisar são os reflexos dessa guerra nos dias atuais. E se tem um reflexo que tem grande relevância é o papel dos Estados Unidos nesse processo. Por quê? Ao final da guerra, ele é um dos poucos países que não está destruído economicamente e fisicamente também pelos reflexos da guerra. E isso para ele vai ser importante no momento de virada e reconstrução aí da economia mundial. Ele vai acabar despontando e se tornando a grande potência que é até os dias atuais. Além disso, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas, que até hoje trabalha mediando as relações entre os países, evitando assim que ocorra uma guerra devastadora como essa novamente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida eu vou estar inteira à disposição. É importante que vocês façam a atividade para poder ir cada vez mais internalizando esse assunto na mente de vocês e para ter um excelente desempenho nas avaliações. Um abraço, tchau!